Oi, oi, muito bem-vinda de volta ao canal. Hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre a alimentação e a saúde do coração. A gente vai falar sobre colesterol e como que ele é importante e se relaciona também com a formação de arteriosclerose, diferenciando da arteriosclerose. Meu Deus, é muito nome, né? Quer entender tudo isso? Vem comigo que é depois da vinheta. Muito bem, então a gente vai falar agora sobre o colesterol. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui a importância desse colesterol. Vamos lá, o que é o colesterol, né? O colesterol é um lipídio classificado como lipídio esteroide, que tem funções que são fundamentais no nosso organismo. Por exemplo, o lipídio ele compõe membrana plasmática. Qual é a vantagem disso? A membrana plasmática ela é composta de fosfolipídios, que são lipídios compostos cujas cadeias carbônicas podem ser saturadas ou insaturadas. Existe uma combinação de fosfolipídios de cadeia carbônica saturada e insaturada na membrana plasmática. Não existe um número, não existe uma porcentagem, mas existem os dois tipos de lipídios na membrana. Acontece que a gente se lembra que, de acordo com a quantidade de saturações ou insaturações do lipídio, ele pode se apresentar sólido ou líquido na temperatura ambiente. E a mudança de temperatura pode favorecer a solidificação ou a liquefação desses lipídios. Agora imagina se os lipídios da membrana plasmática pudessem a todo momento se solidificar e se liquefazer com facilidade. Isso atrapalharia a dinâmica da membrana plasmática, a própria movimentação das proteínas que acontece nessa membrana. Então precisa haver uma estabilidade nessa fluidez dos lipídios, e é esse o papel do colesterol. Então ele ajuda a dar essa estabilidade, garantindo uma fluidez constante na membrana plasmática. Outra importância do colesterol é que ele é precursor de uma série de substâncias que são fundamentais para o nosso organismo. Por exemplo, ele é precursor de vitamina D. Então, é através da modificação feita pela radiação, né? Os raios solares incidem sobre um determinado tipo de colesterol que gera uma série de transformações para formar a vitamina D, que é fundamental por N motivos, em especial porque ela ajuda na absorção do cálcio, e o cálcio ele forma as nossas estruturas como os ossos, os dentes, e ele está relacionado com a contração muscular, com as sinapses, com a coagulação sanguínea. Então ele faz parte de uma série de reações importantes no nosso organismo. Bom, e os lipídios eles são tão importantes para o nosso organismo, por conta disso que a gente acabou de falar, que eles são produzidos pelo próprio corpo, lá no fígado. Então a gente diz que o colesterol que é produzido pelo nosso corpo, ele é de fonte endógena, lembrando que endo significa dentro. Mas também nós conseguimos absorver colesterol na nossa alimentação, especialmente com alimentos de origem animal. É o que a gente chama de fonte exógena de colesterol, e esse é o grande problema, porque é com essa fonte exógena que a gente consegue o excesso de colesterol, que pode estar relacionado com o aumento de doenças cardiovasculares. Vamos entender por quê. O colesterol, para ele ser transportado pelo nosso corpo, ou para ir lá no fígado para ser degradado, ou para ir do fígado até os tecidos onde acontece a produção de vitamina, de hormônios, etc., ele precisa passar pelo sangue, ele é transportado, como tudo, pelo sangue. Acontece que ele é lipídio, então ele é hidrofóbico, são moléculas hidrofóbicas. Para conseguirem ser transportados na água do sangue, eles são envoltos, então, em moléculas de proteínas que são hidrofílicas. Esse conjunto, né, que é formado pelas proteínas que envolvem o colesterol, é chamado de lipoproteína. E existem dois tipos de lipoproteína. As de alta densidade, que a gente chama de HDL, do inglês High Density Lipoprotein, que são as lipoproteínas responsáveis por levar o colesterol dos tecidos para o fígado, onde elas serão degradadas. Já a LDL, que é a proteína de baixa densidade, ou Low Density Lipoprotein, elas são responsáveis por levar o colesterol do fígado até os tecidos, onde a síntese de todas as substâncias que a gente viu anteriormente vão acontecer. Acontece que, como ela é uma proteína de baixa densidade, dependendo da quantidade, do tipo de colesterol que a gente está consumindo, ela pode se acumular nos vasos sanguíneos, causando a aterosclerose. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, então. A aterosclerose é uma doença inflamatória. Vamos entender como é que ela funciona.
O vaso sanguíneo, a parte interna dele é feito de um tecido que a gente chama de endotélio, que é uma única camada de células. Por vários motivos, que podem ser genéticos, que pode ser por conta da alimentação, esse endotélio pode se danificar. E o excesso do consumo de colesterol, especialmente da formação de LDL, pode fazer com que esse colesterol ele comece a se depositar nesses vasos sanguíneos, nessa região, nesse endotélio dos vasos sanguíneos. Quando tem depósito de gordura ali, de lipídio ali, né, do próprio colesterol, o corpo entende aquilo como uma inflamação. Então, o sistema imunológico começa a mandar para ali uma série de substâncias, uma série de células de defesa, que são os monócitos, e os monócitos começam a liberar citocinas, que são comunicadores químicos que induzem a chegada de outras células de defesa. Isso é um processo inflamatório. Então, ali nesse vaso sanguíneo, vai haver um processo inflamatório e cada vez mais vai haver deposição de LDL, dessas células de defesa. E no mais, como esse vaso sanguíneo está sendo danificado, a camada média do vaso sanguíneo, que é uma camada muscular, também começa a liberar cálcio nessa estrutura toda. Então, esse monte de colesterol, esse monte de LDL, junto com essas células de defesa, são ainda calcificados. Essa estrutura, ela começa a diminuir a espessura do vaso sanguíneo por onde pode passar o sangue. Então começa a haver uma obstrução do vaso sanguíneo. Se essa obstrução acontecer no coração, por exemplo, nas coronárias, o coração ele não vai mais receber nutrientes e oxigênio e pode acontecer ali um infarto, uma parada cardíaca. Essa obstrução ela pode acontecer ainda em várias partes do corpo e dependendo de onde ela acontecer, ela vai trazer uma consequência muito séria diferente. É importante a gente diferenciar aterosclerose e arteriosclerose. A arteriosclerose é uma condição natural de perda da elasticidade e do aumento da espessura dos vasos sanguíneos, das artérias especialmente. Por que isso acontece? Geralmente por conta da idade. Acima dos 50 anos, é muito comum que todas as pessoas sofram de um grau pequeno dessa redução de elasticidade aqui nos vasos sanguíneos. Acontece que uma predisposição genética, ativada especialmente por fatores externos como uma má alimentação, pode contribuir para isso aqui piorar e ficar muito sério. As principais causas que levam à formação dessas doenças são hipertensão, altos níveis de gordura no sangue, como a gente já falou anteriormente, diabetes e tabagismo. Então é muito importante que a gente tome cuidado com a saúde, especialmente aí do nosso coração. Bom, eu espero que você tenha entendido o conceito de LDL e HDL, como ele se relaciona com a formação, aí, com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Lembrando que nada como uma alimentação equilibrada para garantir a nossa saúde. Então, eu espero que você tenha entendido essa biodica. Comenta aqui para mim se você gostou, se você entendeu e me diz qual é o outro assunto que você quer para eu fazer uma biodica especial para você. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.